FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. 17h02. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Está no ar, Esporte em Debate, em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, para Ribeirão Preto, FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, aproveita aí e dá um like para nós. Sim, manda pra cá um joinha. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já somos em quantos seguidores? 21.600, é isso? Mais de 21 mil. 22.054. Muito obrigado ao Lucas Pessoa, que está me auxiliando. Ele que está controlando a imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você que está aí também no YouTube, muito obrigado pela... Olha aí, o estúdio digital da Rádio Bandeirantes, Gabriel Ribeiro, manipulando os botões. Tá aí, ó, o estúdio já adaptado para todas as plataformas digitais. E hoje você vai participar conosco respondendo às seguintes questões. São questões que hoje você pode participar pelo WhatsApp 971021493 no Fala Galera. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre a Chapecoense? O Guarani ganhou de 1-0, gol marcado com passe do Bruno José. E o gol foi do João Vitor. E para Ponte Pretanos, atualmente quem você escalaria como titular na lateral direita da Ponte? Mailton ou Luiz Felipe? Então é o seguinte, ó. Vou repetir, tá? Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre a Chapecoense? E para você que é Ponte Pretano, atualmente quem é que você escalaria aí, né? Na lateral direita, no derby jogou Luiz Felipe, o Mailton entrou depois, mais tarde. Mas quem é que você colocaria, ou Luiz Felipe ou o Mailton? 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Carlos Henrique, bate pesado! Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Batista, boa tarde a todos, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre agradecendo a nossa audiência, o nosso muito obrigado.
Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória de ontem contra a Chape? Regular. O resultado foi ótimo, mas a atuação foi apenas regular. Atualmente, quem você escalaria como titular na lateral direita da Ponte? Mailton ou Luiz Felipe? Bom, o Luiz Felipe explico. O Mailton teve seus melhores momentos, na minha opinião, jogando na segunda linha, mais próximo do gol. Quando ele jogou na lateral direita, não foi tão bem. Então eu continuaria utilizando o Mailton ou como titular na segunda linha ou como 12º jogador no banco de reservas. Eu faria isso com o Mailton e manteria o Luiz Felipe na titularidade da Ponte. Batista? Participe, mande para cá a sua participação. 971021493 é o WhatsApp para você participar com os temas do dia, mas se quiser colocar algum outro tema para debater, fique à vontade, tá bom? Participe dos temas do dia ou qualquer outro tema, mas desde que seja uma mensagem curta aí, 40, 50 segundinhos, mensagem de áudio. E mensagem de texto, um texto curto também. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Muito obrigado aí pela confiança, pela audiência e pela participação de todos nos ajudando aqui a fazer o programa. Bom, a avaliação do Guarani ontem, falando aí já diretamente do lado alviverde do Fala Galera, é uma atuação de um time maduro que sabe o que quer e que sabe onde vai chegar e como chegar lá. O Guarani dosou as energias, não foi um time tão intenso, tecnicamente apenas razoável, mas maduro o suficiente para mostrar que tinha mais condição técnica do que o adversário, que poderia vencer o jogo sem se expor, fez o gol ali por volta dos 35 do primeiro tempo, cruzamento muito bem feito pelo Bruno José, a antecipação, a presença de área de um jogador de 1,75 m que é de beirada, que é o João Vitor, uma pataquada da zaga, problema dela, com o goleiro, todo mundo batendo cabeça, e o João Vitor se meteu entre eles e botou a bola na rede. Aí o Guarani, no segundo tempo e no resto do primeiro tempo, tomou pressão, a Chape foi, dominou, mas o sistema defensivo muito organizado. O Guarani baixando as linhas, fechando as beiradas, muito bem posicionado no seu miolo de zaga, com os seus volantes. Foi apenas uma vez no segundo tempo, mas administrou o resultado sem que o Pegorari precisasse fazer nenhum grande milagre. Fez algumas defesas importantes, mas nada de absurdo. Defesas normais, que mostraram que o Guarani, apesar de pressionado, estava muito consciente do que estava fazendo, sabia do seu cansaço físico. Ele tinha jogado no sábado um jogo tenso, nervoso, com chuva de pedra, com campo molhado, contra a maior rivalidade que o clube tem, que é a Ponte, aquele jogo que normalmente desgasta mais, jogo de 18 horas do sábado, acabou lá quase 9 horas da noite, e o Guarani se apresentou e viajou para Chapecó, sabia do desgaste, sabia que tinha que dosar e teve experiência, maturidade e inteligência para, quando teve a oportunidade de fazer o gol e depois se reorganizar defensivamente, e apesar de aparentemente dominado no segundo tempo, não correu grandes riscos e ganhou o jogo, para mim, com muito profissionalismo e com muita inteligência. E subindo a Avenida dos Esportes para o lado alvinegro do Fala Galera, quem é que deve ser o lateral direito da Ponte? 2 opções, por enquanto. 3 existem, né? O Everton seria uma terceira. O Luiz Felipe me parece a primeira ainda. E o Mailton, que sempre quando entra com o jogo em andamento, entra bem. Olha, eu estou absolutamente convencido de que o Mailton tem que jogar no meio campo da Ponte com liberdade para chegar à frente. O Mailton tem que jogar como um pseudo ou falso meia, com liberdade para usar as beiradas, seja do lado direito, segunda linha do lado direito,
seja segunda linha do lado esquerdo, mas jogar por dentro do campo. Jogar numa faixa mais central e se movimentando para as beiradas. Chegou a hora de que o Pintado avalie essa possibilidade de ter um quadrado de meio campo com um jogador que tem facilidade para ocupar as beiradas. E a Ponte parece que vai continuar jogando num 4-4-2, só que um desses 4 do meio vai ter que ser o Mailton, que é o cara que tem essa facilidade de virar aquela segunda linha de beirada pelos dois lados e, evidentemente, dar uma flexibilizada no sistema tático do 4-4-2 para o 4-3-3. Chuta melhor do que o Amaral, chuta melhor do que o Felipinho, chuta melhor do que o Leonaldi. Então, no lugar de um desses 3, e aí é problema exatamente do Pintado, ou até jogando com os 3, não sei, ele vai ter que encontrar um lugar para o Mailton. Eu não o escalaria na beirada ortodoxalmente como lateral direito. Ele não vai bem, nem como lateral esquerdo. Ele joga à frente do lateral e às vezes fazendo esse corredor mais central, vindo mais por dentro do campo, abrindo bom ângulo para bater em gol, porque ele tem um bom chute. E, aliás, incomodou. Foi o jogador da Ponte que mais incomodou no derby com chutes de média distância. Então é isso. Lateral? Não. Eu manteria o Luiz Felipe por enquanto, mas não abriria a mão de ter o Mailton no time nessa função que eu estou dizendo. Formando no quadrado de meio campo, mas com a ocupação de beirada quando o time atacasse, dependendo do lado da jogada, do lado direito ou do lado esquerdo. Batista. 17:12, ouvinte participando conosco, André Patti, do Taquaral. Boa tarde, pessoal da Band. Adorei o rádio que ganhei na promoção do derby. Próximos 4 jogos, 3 deles serão em casa. Seguem os jogos do Bugre. Pelo G4, Novo Horizontino em casa. Vila Nova em casa. Vitória fora. Criciúma em casa. Atlético Goianiense fora. Meio da tabela. CRB fora. Mirassol fora e Botafogo fora. Times no Z4. Tombense em casa. Londrina fora. ABC em casa. Bugre tirou pedido contra a Chape. Vamos subir, Bugre. Diz aqui o André Patti do Taquaral. Muito obrigado pela sua participação. Mensagem de áudio, ouvinte participando conosco. Ouvinte no ar. Fala, Batista, amigos da bancada aí, tudo bem? Marcos Grécia aqui de Campinas. Batista, como que eu avalio o jogo do Guarani? Cara, muito simples. Depois de um clássico tenso por natureza, muita chuva, campo pesadíssimo, o elenco não teve tempo para descansar. Foi uma goleada ontem, goleada mesmo. O time está de parabéns, não poderíamos esperar muito mais do que foi entregue, não. Continue mandando as suas mensagens 971021493, 971021493. E agora eu vou falar para você da marca com o melhor custo-benefício do setor de construção. É a Uesco. Sim, o Uesco. A Uesco está completando 10 anos de história aqui no Brasil. E para comemorar, trouxe uma chuva de lançamentos para você. São mais de 30 novidades eficientes, inovadoras e completas, que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de venda para você escolher. Isso sem contar a rede de assistências técnicas que estão presentes em todas as regiões do Brasil. Com mais de 630 autorizadas
prontas para atender você em qualquer lugar do país. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Rádio Bandeirantes. Quero mandar aqui um grande abraço para o Léo. Léo está conosco, está ouvindo a Rádio Bandeirantes no Chile. Grande Léo, Leonardo Pastre. Ele é gerente de marketing e produtos da Positec. Positec é a empresa responsável e dona da marca Uesco, que é a nossa patrocinadora. E o Léo, portanto, está no Chile e está nos ouvindo lá em Santiago. Grande abraço, muito obrigado, Léo, aí pela audiência. Quero também aqui mandar um grande abraço, tá curtindo o som da Bandeirantes, o Fábio. Grande Fábio. Fábio que está retornando aqui ao Grupo Bandeirantes, né? Ficou um aninho fora, mas está retornando ao Grupo Bandeirantes. Fábio que trabalha aqui na OPEC. É o órgão interno responsável pela veiculação das propagandas nos breaks comerciais. Seja bem-vindo de volta ao Fábio. E as pautas do programa de hoje. João Vitor fala sobre o gol e a importância da vitória. 1-0 contra a Chape. Louser comenta sobre a importância da vitória sobre a Chapecoense. Com a vitória sobre a Chape, Guarani assume provisoriamente a vice-liderança da Série B. Bugre ainda aguarda jogos entre Sport e Criciúma, Atlético Goianiense Juventude e Avaí Novo Horizontino para saber a posição final da rodada. Guarani voltou ao G4 após 21 rodadas da Série B. Elenco tem folga nesta quarta, quinta e sexta-feira e se reapresenta no sábado para iniciar os trabalhos visando o próximo duelo contra o Tombense, dia 17 de setembro. 11 dias parado, portanto. Pegorari e Matheus Barbosa receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam o Bugre na próxima rodada. Diretoria acerta a venda do atacante Matheus Souza para o Al-Wahb do Catar, mas mantém 30% dos direitos econômicos. Bugre não divulgou os valores da transação do jogador, mas o atacante foi liberado por aproximadamente R$150 mil. R$150 mil é o que o Guarani vai receber pela transação e ficará ainda com 30% para uma negociação futura. A Atalanta da Itália estaria disposta a investir 15 milhões de euros para contratar Gabriel Menino, volante do Palmeiras, titular com o Abel Ferreira no Verdão. Volante tem 20% dos direitos econômicos ligados ao Guarani. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Louser admite vitória sem brilho, mas enaltece o espírito do time. Pautas da Ponte Preta. Leonaldi fala sobre a força da Ponte no Moisés Lucarelli. Contra o Sampaio Correia, Ponte aposta em bom desempenho com Pintado no Majestoso. Macaca está invicta em casa sob o comando do treinador. São 3 jogos com um empate e as vitórias consecutivas sobre Chapecoense e Londrina. Com mais 2 dias de preparação, Ponte recebe o Sampaio Correia sábado, 17 horas no Moisés Lucarelli. Equipes travam um confronto direto na parte de baixo da tabela. Este jogo terá transmissão ao vivo na tela da Band para todo o Brasil. Diretoria acerta em definitivo com o atacante colombiano Polvigero, também vindo do Náutico. Destaque do portal carlosbatista.com.br.
Leonaldi diz que grupo precisa recuperar confiança e pede dedicação para voltar a vencer. São estes os temas que nós estaremos debatendo aqui com os times de Campinas. E as pautas que não têm ligação com os times de Campinas, os comentaristas já vão começar a estudar os assuntos e vão escolher um assunto para colocar hoje a opinião. Campeonato boliviano é anulado por suspeita de manipulação de resultados. Federação Boliviana de Futebol consultará Conmebol para realizar torneio relâmpago para decidir quem é o campeão. Notícia 2. Procon do Rio de Janeiro notifica Flamengo sobre preço dos ingressos da final da Copa do Brasil. Aumento dos valores gerou denúncias de torcedores junto ao órgão público. O bilhete mais barato para quem não é sócio e quiser ir ao Maracanã contra o São Paulo custa R$400. Notícia 3. Cristiano Ronaldo fala sobre rivalidade com Messi. Abre aspas. 2 jogadores que mudaram a história do futebol. Fecha aspas. Craque português deixa disputa particular com o argentino no passado e valoriza legado. Somos respeitados em todo o mundo, diz Cristiano Ronaldo. 17h22, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Eu nasci para cuidar de Campinas. Nesses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Problemas com a sua CNH? Conte com um especialista em suspensão e cassação. Não deixe que isso afete sua vida. Confie na experiência da Benedetti Assessoria em CNH. Além disso, somos sua corretora de seguros e despachante confiável, simplificando processos burocráticos para você. Visite-nos na Avenida Orozingo Maia, 1465 ou entre em contato pelo WhatsApp 19999116911. Benedetti Assessoria em CNH, transformando desafios em soluções.
soluções. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, na abertura da 27ª rodada, o Guarani jogando fora de casa venceu a Chapecoense por 1-0. Hoje, 9h30, tem Ceará e Londrina. Amanhã, dia 7, 6h30, Tombense e ABC. Na sexta-feira, 18 horas, Ituano e Vila Nova. No sábado, às 17, Ponte Preta e Sampaio Correia. 8h30, Mirassol e Botafogo. 8h45, Sport e Criciúma. No domingo, 3h45, Atlético Goianiense e Juventude. Às 18 horas, CRB e Vitória. E na segunda-feira, 8h30 da noite, tem Avaí e Novo Horizontino. Com a vitória de ontem, o Guarani ocupa a vice-liderança da Série B com 47 pontos. O líder é o Vitória com 49. O Bugre sai da situação de vice-líder porque haverá um confronto direto entre Sport e Criciúma. Porém, permanecerá no G4, desde que a equipe do Novo Horizontino e o Juventude, que jogam fora de casa, não vençam as suas partidas. Então o Vitória tem 49, Guarani 47, Sport 46, Novo Horizontino 45. Criciúma é o quinto, 44, Juventude o sexto, 44, Vila Nova é o sétimo com 42. A Ponte Preta ocupa a 14ª colocação com 31 pontos. Na zona da degola, Sampaio Correia 27, Tombense 22, Londrina 20 e ABC é o lanterna com 16 pontos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Você participa conosco mandando pra cá suas mensagens. 97102 1493. 97102 1493 é o nosso WhatsApp. E agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu. O que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro, você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 17h29, informações do Guarani. Vladimir Catarino está chegando no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que tem folga, né? Depois da vitória de ontem, 1-0 sobre a equipe da Chapecoense. Jogadores ganharam dias de folga aí, até porque a equipe só volta a campo no domingo da semana que vem, quando vai pegar a equipe do Tombense jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então o elenco folga hoje, na quinta e na sexta-feira, e se representa no sábado para iniciar os trabalhos visando o próximo duelo contra o Tombense. Para a partida, né, o técnico
Humberto Louser terá 2 desfalques, o goleiro Pegorari e o Matheus Barbosa, que receberam o 3º cartão amarelo no jogo de ontem. Mas o João Vitor falou sobre o gol e a importância da vitória, né? O João Vitor fez o gol de cabeça ainda no primeiro tempo, após um belo cruzamento dado pelo Bruno José, e ele foi com o gol responsável pela vitória do Guarani sobre a Chapecoense. Ele fala sobre o gol e sobre a importância dos 3 pontos conquistados lá no Oeste Catarinense. Cara, eu lembro do jogo contra o Sport, eu acertei uma bola no travessão e a rapaziada toda ficou brincando comigo, né, tirando sarro, falando, João, era pra ter cabeceado pra baixo e tal. Daí eu falei com a rapaziada, brinquei, né, durante a semana eu tava treinando muito essa bola. Eu falei que eu iria fazer um gol de cabeça e treinei bastante, passei a semana inteira treinando e graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer contra a Chapecoense, fui muito feliz ali. E a rapaziada toda tá de parabéns também, o grupo foi excelente, todo mundo correu, se dedicou ao máximo e garantiu essa vitória pra gente aí. A gente sabia que seria um jogo difícil lá na Arena Condá. A gente vinha, né, de uma vitória do derby. O nosso time soube fazer o jogo lá, né, contra a Chapecoense. A gente em nenhum momento se exaltou, né, dentro de campo. A gente foi com os pezinhos no chão e graças a Deus a gente conseguiu o resultado lá. Com esta vitória de ontem, né, Batista, o Guarani assume provisoriamente a vice-liderança da Série B. Mas tem ainda jogos a serem realizados e somente depois da rodada a gente vai saber se o Guarani consegue se manter no G4, né? Tem que ficar ligado no jogo do Sport contra o Criciúma, no Atlético contra o Juventude e também no Avaí contra o Novo Horizontino. Mas o que importa é que neste momento o Guarani está no G4, voltou ao G4 após 21 rodadas lá no começo do campeonato. O time chegou a liderar a competição inclusive. O técnico Humberto Louser falou sobre a importância desta vitória contra a Chapecoense. Segunda vitória seguida, né? O Guarani havia vencido também a equipe da Ponte Preta no Derby 206. A equipe do Guarani vindo numa ascendente no campeonato. Então Humberto Louser falou sobre a importância desta vitória e do bom rendimento do time. Mais uma vez, jogou um bom futebol. Vamos ouvir o que disse o treinador bugrino Humberto Louser. Olha, a importância é gigantesca, a gente sabia da dificuldade de enfrentar a Chapecoense aqui, conseguimos o resultado de vitória, que é algo que a gente trabalhou para buscar, mesmo vindo de um clássico com muitas dificuldades, campo encharcado, mas mais uma vez esse grupo de atletas mostrou o engajamento, o comprometimento que tem para com o clube e conseguimos, se não fizemos uma noite brilhante em termos técnicos, mas nós soubemos jogar a Série B. E o mais importante foi os 3 pontos. Se o desempenho ele ficou abaixo, claro que a gente tentou ali no segundo tempo, até falando para a gente sair um pouco mais de trás, tentar ficar com a bola no campo do adversário, mas a Chapecoense também colocou os jogadores para frente e a gente conseguiu defender ali e conseguir levar o placar de 1-0 até o final do jogo, que nos permitiu sair daqui com os 3 pontos, que nos coloca pelo menos para a gente dormir agora dentro do G4, na segunda colocação, esperar o término da rodada, mas o mais importante é sempre olhar o próximo adversário. Hoje encaramos dessa maneira como uma final de competição, soubemos jogar a Série B, soubemos jogar o jogo e conseguimos um excelente resultado. Dentro de campo o time vai muito bem, fora dele a diretoria acertou a venda do atacante Matheus Souza para o Al Ahly do Catar, mas mantém 30% dos direitos econômicos. Oficialmente o Bugre não divulgou os valores da transação, mas o atacante foi liberado por aproximadamente 150 mil reais. E o Guarani ainda pode ganhar uma graninha, Batista, numa possível negociação do Gabriel Menino, do Palmeiras, para a Atalanta da Itália. As informações dão conta de que o Atalanta estaria disposto a investir 15 milhões de euros para contratar o Gabriel Menino. A equipe do Guarani, o Guarani tem 20% dos direitos econômicos do Gabriel Menino, né? Então, lógico, tem muito interesse nesta possível negociação do jogador com a equipe da Atalanta da Itália. É o Bugre, portanto, no G4, apenas acompanhando de camarote os demais jogos da rodada para saber em que posição vai terminar, mas chega a 47 pontos, uma bela pontuação nesta briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. As informações do Guarani, aqui no Sport em Debate. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos.
são temperos prontos e especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia e assim dando sofisticação às suas receitas. E olha, importante isso, hein? A Aroma das Ervas desenvolveu uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e também nos hortifrutis aqui na região de Campinas. Para saber mais, acesse o site aromadazervas.com.br. E você vai se surpreender saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aí, família Sato! Sato pai e o Sato filho. O pai é o Antônio Sato e o filho é o Glauco Sato. É a família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Você pode confiar. aromadazervas.com.br. Bom, CH, eu começo com você. Você esteve na transmissão de ontem do Leandro Bolles. Daqui a pouco, o gol narrado pelo Bolles. Gol, um passe, uma assistência do Bruno José. Que fase, hein? Bruno José, numa fase espetacular. Mandou lá na cabeça do João Vitor. E o João Vitor foi muito bem também, hein? Ele antecipou e aí meteu de cabeça na rede e saiu mostrando a cabeça. Até o Gleger hoje no programa Os Donos da Bola disse, provavelmente nos treinos o pessoal fica tirando sarro, né, dizendo que ele não consegue fazer gol de cabeça. Deu a impressão de que foi isso. Então ele saiu correndo, comemorando e mostrando a cabeça, ou seja, conseguiu fazer também o gol de cabeça. O Guarani marcou 1-0 e tomou um sufoco desgraçado, não conseguiu luzir, mas tirou o pedido, como disse agora há pouco aqui o nosso ouvinte. O mais importante nessa competição é conseguir o resultado positivo. E embalou 2 vitórias consecutivas na competição. A pergunta é, 11 dias parado, Guarani que está embalado, vai prejudicar o Bugre ou não? Só o tempo vai dizer, Batista, mas eu tenho certeza e convicção de uma coisa, o time precisa descansar. Porque apesar de ter sido um amassamento do Chapecoense contra o Guarani, não teve competência para fazer o gol. O Guarani soube se defender, teve momentos de complicação, teve uma defesa milagrosa, né, do Pegorari, teve um lance no primeiro tempo protagonizado cara a cara pelo Caio, jogador número 8, ele saiu cara a cara e chutou a bola na arquibancada. Isso faz parte do jogo, o jogo propicia isso, né? Você tem que ter competência para fazer o gol. Só para o ouvinte ter uma ideia, finalizações foram 28 da Chape contra 10 do Guarani. Então assim, diante do cenário físico, a partida contra a Ponte foi muito desgastante, gramado encharcado, a tensão da partida, o que cerca o derby, você não tem nem tempo para se recuperar, ter que subir no avião e jogar em Chapecó, o time se superou muito. O time ontem foi muito controlado, né? A primeira linha do Guarani teve muita competência. Não conseguiu jogar nem o lateral esquerdo, o Mike, nem tampouco o Diogo, muito marcados. Meio campo estava faltando pulmão, força física. No Bueno e no Barbosa, eles sentiram o jogo, tanto é que o Barbosa saiu extremamente extenuado. E o Regis, que foi titular, né, durante 45 minutos depois, 10 do segundo tempo, foi substituído, não conseguiu dar o ritmo que o Guarani precisava. Entrou Bruninho descansado e já deixou o Guarani diferente. A partir da entrada do Bruninho, no segundo tempo, o Guarani se ouve melhor.
Mas a Chape se lançou por razões óbvias, está lá quase na zona do rebaixamento, só não está ainda na zona do rebaixamento por uma questão de critério de desempate, com 27 pontos, tem a mesma quantidade de pontos que o Sampaio Correia, que pode ultrapassar caso tenha sucesso contra a Ponte, espero que não. Mas nesse ponto, diante desse cenário, Batista, não dá para ficar analisando muito desempenho não, pelo sacrifício que o time foi exposto. Vou repetir. Primeiro que a Chape descansou 3 dias a mais que o Guarani. Segundo que jogou em casa. Terceiro que o Guarani, jogar um derby, todo mundo sabe o peso que é. Chovendo, viajando, sem tempo para descansar, você tem que dar uma série de descontos para esse time. Eu acho que foi um time heróico, um time que correu, um time que teve muita disposição, controle emocional, e a vitória, além de razões óbvias, né, engatar a segunda, ir para a vice-liderança, passar por cima de todas essas adversidades e ainda vencer a Chape, tem que ter muito relevo. Eu acho que não cabe, na minha modesta opinião, ficar debatendo nessa circunstância o desempenho. Eu sei que a torcida, muita gente questionou hoje, na nossa área, ganhamos, mas sofrendo muito, tomando o sufoco da Chape, mas só para encerrar meu comentário. Se é numa situação normal, de tempo, descanso, treinamento, mesmo com a viagem, pela categoria e condição técnica que o Guarani tem neste momento, e controle, moral e confiança, não sofreria nem 1/3 da pressão que sofreu contra a Chape na partida de ontem. Eu tenho certeza do que eu estou falando, não acho não. Então tá de parabéns o time do Humberto, mais uma vitória, agora tem todo um tempo para descansar, recuperar os jogadores ainda com problema físico e preparar o time para receber o Tombense com a grande oportunidade de engatar mais uma vitória, Batista. E para você, Tigrão, 11 dias parado para um time que está embalado na competição, vem do clássico Vitória e também ontem vencendo a equipe da Chapecoense. Pode atrapalhar ou não, hein, Tigrão? Acho que não atrapalha não, Batista. Tem alguns jogadores que estão aí no limiar do estouro. Ontem, por exemplo, o Bruninho, né, entrou só no segundo tempo no lugar do Regis, foi poupado porque o exame mostrou isso, porque ele tinha dores. Então, acho que é um bom momento. Olha aí, o Guarani está dando 3 dias de folga, né? Está dando a quarta, a quinta e a sexta. Aí, treino legal, todo mundo focado no sábado, e aí uma semana cheia para jogar só no outro domingo. Não vai perder ritmo, não. Ontem o time não tinha ritmo. Foi uma vitória muito sofrida, mas madura. Veja você que no momento em que a Chapecoense botou um monte de atacante e no final da partida o juiz dá 6 minutos de acréscimo, depois dá mais 1. E o Guarani, depois dos 49 minutos e meio, ele não deixou mais a Chape jogar. E ele não ficou com antijogo, o neguinho caindo e fazendo cera, não. Ficou com a bola nos pés no ataque, toca para lá, toca para cá. Isso é inteligência, isso é maturidade. Isso é a confiança de um time que sabe o que pode fazer, onde quer chegar e como vai chegar lá. Então não foi uma atuação brilhante. O volume de jogo, o número de chutes, todos esses números aí que os sites, de números aos quais, aliás, eu não sou muito afeito. Eu tive 75% de posse de bola. E daí, cara pálida? Posse de bola do zagueiro central para o quarto zagueiro, para o lateral esquerdo, volta para o goleiro. Posse de bola improdutiva? Isso é posse de bola que resolve alguma coisa? Posse de bola para mim é ataque. Posse de bola para mim é verticalidade. Tô com a bola e vou para cima. Se é 50%, se é 40% ou se é 80%, a medição é em cima do desempenho da posse de bola, de qual é o tipo da posse de bola, e não só a posse de bola do cronômetro. A Chape chutou 250 bolas no gol do Guarani, acertou 3 traques em cima do Pegorari. 3 traques. Pegorari, que é afeito a fazer milagres, especialmente em jogos fora de casa, onde normalmente o adversário exige mais, porque sobe as linhas, porque tem a obrigação de atacar, ele não fez nenhum milagre.
Então, claro que o torcedor do Guarani que estava vendo o jogo ali depois dos 40 minutos falou, nossa, não vai aguentar. É muito tempo a Chapecoense cercando a área do Guarani. Mas quantas jogadas? Jogava lá, Lucão, pumba, tirava. Jogava lá, Alan Santos, pum, tirava. Jogava outra, Matheus Barbosa, pum, tirava. Matheus Bueno, tirava. Quem é que tirou uma bola importante lá, um cruzamento? Primeiro pau. Bruno Mendes, que tinha entrado no lugar do Derek. Então todo mundo defendeu. O Guarani jogou na retranca? Claro que não. A Chapecoense subiu as linhas no desespero. O Guarani vai ficar trocando na casa do adversário, duelando para fazer o segundo gol. Primeiro turno contra esse mesmo time. Fez 3-1 no primeiro tempo. Voltou meio desligado no segundo tempo, mas querendo ir atrás do quarto. Tomou 2, empatou 3-3 em casa. Perdeu 2 pontos. Poderia ser líder da competição. Então tem hora que tem que se jogar com inteligência. E a questão da resistência física, do desgaste emocional, do desgaste físico principalmente, do pouquíssimo tempo de recuperação, pesou muito. E no segundo tempo o time deu mostras disso. Mas ao invés de ficar correndo errado, o time deixou a Chapecoense correr e se postou atrás. E quando teve a bola, não ficou rifando. E esse espaço crítico, onde saem muitos gols, a Ponte tomou um gol lá a 50 minutos, ganhava de 1-0 também, da Chapecoense. Tomou um gol a 50 minutos, sabe por quê? Rifava a bola e vinha a Chapecoense de novo. E rifava a Ponte, dava chutão e vinha a Chapecoense de novo. Chegou uma hora que saiu o gol. Deu uma bobeira lá de marcação, tomou o gol. Ontem, quando o Guarani retomava, ele procurava ficar o máximo de tempo possível com a bola e longe da sua grande área. Ou na linha intermediária de meio campo, para frente da intermediária defensiva, ou como foi nos últimos 2 minutos. O Guarani ficou 1 minuto e meio com a bola nos últimos 2 minutos de jogo. E a Chapecoense também já extenuada, cansa, porque também cansa. Lá também são seres humanos. Tudo bem que eles comem lá mais frios, né, do que a gente. Se bem que a gente aqui come com uma qualidade danada, né? E a gente come frios aqui da Seara, né? Lá também tem. A Seara é naquela região lá, né? Uma das fábricas, claro. Então, mas a gente aqui também tem essa qualidade. Eles têm uma resistência, porque lá come-se muito bem. Aliás, já comi lá em Chapecó e a comida é uma delícia. Mas eles também cansam, eles não são robôs, não são androides, não são ciborgues. E aí quando o Guarani viu que a Chapecoense dava o bote, mas a pernona estava pesada também, o Guarani, tocou, administra, vem aqui, saiu no vazio para receber, sem correr muito, sem se arrebentar. Então eu vi o jogo assim. Foi brilhante? Não. Mas foi inteligente? Foi. Foi maduro? Foi. Teve estratégia? Teve. Mereceu ganhar? Mereceu. E esse é o fato mais relevante na minha maneira de conceituar o futebol. Pensou em porcelanatos? A Aeropisos é o lugar. Os queridinhos da semana na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 44,99 o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para o pagamento à vista. Ou então consulte outras opções de pagamentos no WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 983150091. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Conta com uma equipe altamente qualificada e entrega rápida. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Tem uma loja ali na região do Ouro Verde, Rua Federico Renganesque, número 13. Lá é Jardim Cristina, Avenida das Amoreiras, número 4079, Chácara Campos Elíseos. Cidade Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, número 8200.
Siga também no Instagram, @aeropisos. Para mais promoções, você pode consultar o WhatsApp 19 983150091. Pensou em porcelanatos? Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. Olha, sobre essa questão aí de desempenho, essa é uma discussão gigante, né? Alguns torcedores do Guarani reclamando, teste para cardíaco. Isso é a definição mais próxima do que é sofrer no futebol, né? Jogar sofrendo. E eu uso aqui o mesmo argumento que eu usei para a Ponte Preta, que ganhou um jogo aí, acho que Londrina, né? Marcou um gol aos 2 minutos e não jogou mais nada. Londrina, gol do Eliel. Eliel, exatamente. Então não jogou nada. A Ponte foi um negócio terrível, foi amassada o jogo inteiro e até discutimos bastante essa questão. Ah, mas jogando assim vai ser rebaixado. Ah, mas o campeonato não terminou. E naquele jogo, o recorte daquele jogo, quem é que venceu a partida? Foi a Ponte que venceu a partida. Não adianta o adversário. O adversário teve as melhores chances, teve o domínio de bola e tal, mas o resultado final foi de quem? Foi da Ponte. A mesma coisa aconteceu ontem com a Chapecoense. A Ponte ganhou do Londrina e o Guarani ganhou da Chapecoense com o mesmo espectro de jogo, por exemplo, que o Corinthians ganhou a Libertadores. Como é que o Corinthians ganhou a Libertadores? Ganhava tudo assim, ó. Um gol lá, achava um gol e tal, e se fechava inteiro. Aliás, não foi só a Libertadores. O Mundial contra o Chelsea foi assim também, ué. Ou você acha que se jogassem na sequência mais 10 vezes, quantas vezes o Chelsea ganharia do Corinthians? Se jogassem mais 10 vezes. O Chelsea ganharia 10 vezes. Muito mais times do que o Corinthians. Mas quem é que foi o campeão do mundo? Foi o Corinthians. Com o gol lá do Paulo Guerreiro e tal, de cabeça, simples assim, meteu na rede e resolveu a parada, velho. É assim que funciona o futebol. É assim que o Guarani ganhou da Chape. É assim que o Guarani é vice-líder da competição temporariamente até no final de semana. Então, não tem essa de... mas tem que jogar, é a performance, tem que ter toque de bola, tem que ter qualidade. Tudo bem, ótimo. Se for possível ter tudo isso e ganhar o jogo, ok. Agora, se não foi possível, mas ganhou o jogo, tá ok, elevado à 10ª potência, pô. O time do Tele Santana encantou o mundo. Time fantástico, lindo de se ver, muito bom para ver o futebol jogado pelo time do Tele Santana. Não passou das 8ª de final. Quartas de final, né? Perdeu lá para a Itália e depois na outra competição. Mas aí você está sendo extremista. Eu vou ter que dizer que o time de 58 também encantou e ganhou. E meteu 5 na final. 5-2. É o que eu estou dizendo. Se for possível encantar e ganhar, ótimo. Agora, encantar e não ganhar, porque quem passa para a história também é o se vencedor, se jogarem aqueles 2 times de 82 do Brasil e da Itália, fosse possível trazer todo mundo de novo para fazer 10 jogos hoje, de domingo e quarta, todo mundo com a mesma idade, os mesmos jogadores, o Brasil ganharia 9 e empataria 1 porque o Chulapa foi para a noitada, antes da 10ª partida. 9 vitórias. Então, acidentes acontecem dentro do futebol. Mas o que você está colocando aí tem tudo a ver. No jogo de ontem era um jogo típico. Eu, por exemplo, não comparo o desempenho do Guarani de ontem com o desempenho da Ponte contra o Londrina. São coisas completamente diferentes. Primeiro que a Ponte jogava em casa. Saiu na frente com 2 minutos. Eu não comparo. A Ponte jogou mal e tomou o empate no final. Correu todos os riscos até tomar o empate no final. Aí o São VAR, de forma correta,
anulou o gol do Paulinho Mocelin. Ontem não teve gol anulado, não teve nada. O Guarani... Teve um gol anulado, sim, da Chape. Não, mas no primeiro tempo. Ué, mas teve um gol anulado. Espera aí. Teve um gol anulado, teve uma defesa milagrosa do Pegorari, que, aliás, hoje fiz uma homenagem na tela da Band, porque a defesa que o Pegorari fez num tiro a queima-roupa da entrada da pequena área foi qualquer coisa de excepcional. É coisa comparado com a cabeçada lá na defesa lá do Banks do Pelé. Não, Batista, um negócio não. absurdo. Fiz uma homenagem ao Pegorari, porque se a Chape empata o jogo naquele momento, com certeza ela ia virar o jogo. Então o goleiro foi fenomenal fazendo uma defesa, não teve a plástica, não teve a beleza, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo em matéria de fazer uma defesa impossível, no puro reflexo, não dá tempo de pensar. Eu vou abandonar o programa. Se você falar que essa defesa do Pegorari se compara à defesa do Gordon Banks na cabeçada do Pelé na Copa de 70, eu vou abandonar o programa antes que você compare o cara da Chapecoense que chutou ao Pelé. Porque aí eu não vou aguentar. Eu não tenho estrutura cardiológica. Eu não tenho estrutura de coronárias para isso. Eu abandono antes, hein? Não faça isso. Eu sei que você gosta quando eu vou com você no programa. Mas se daqui a pouco você vai comparar o Pegorari ao Gordon Banks, já comparou. E vai comparar o cara que chutou ao Pelé. Aí eu vou pedir licença e vou colocar um antidepressivo embaixo da língua. Eu tenho um recado importante para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. São diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha também com toda a linha de motores elétricos. E tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida que você tenha e resolver o seu problema, seja qual for, e garantir o melhor do mercado de materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas. Anote aí, por favor, o endereço. Para a hora que você precisar, o endereço já está na mão. Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Você que nos ouve aí pela internet pode fazer sim a sua compra em qualquer lugar, porque a Sudeletro entrega para você aí no seu local. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. Ah, mas eu não tenho tempo, correria. É verdade, né? A vida não tá fácil para ninguém. É uma correria imensa. Mas aí, se você tem tempo no sábado, a loja abre das 8 da manhã até o meio-dia. Então, tem tempo, vai no sábado, das 8 da manhã até ao meio-dia. Acesse para saber mais, sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp
9545-0320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. O Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Está nascendo um novo sócio campeão, uma nova experiência, novos planos com setorização, cabeceira sul, tobogã inferior e vitalícia, acesso ao estádio com QR Code, o Bugre ID, atendimento otimizado, pagamento com cartão de crédito, mais catracas exclusivas, mais vantagens, descontos nos produtos oficiais na Guarani Store, planos a partir de R$20. Confira no site novosociocampeão.com.br ou visite a loja do Guarani no Parque Dom Pedro Shopping, Entrada das Colinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18:03, Esporte em Debate, ouvinte participando, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, equipe da Band, tudo Band aí? Tudo Band. Batista, como um time cai de produção de um jogo pro outro, hein? No derby foi um jogo bom tudo, no segundo tempo, e ontem tudo bem que tava pouco tempo, sim, mas cai muito de produção, né? Tem que manter o ritmo, senão não chega lá. Não é verdade, Tigrão? Abraço. Silvio de Sumaré. Abraço, Silvio. O torcedor de futebol brasileiro é muito exigente em relação a essa história de jogar bonito. Quisera eu a Ponte ter vencido cada jogo até agora por 1-0, mesmo jogando mal. O clube não estaria nesse desespero que se encontra hoje. O torcedor brasileiro é chato demais. Wagner, do bairro Vila Régio, em Campinas. Mais um ouvinte no ar. Gostaria também que comentasse a respeito do lance do pênalti ontem. Foi pênalti claro a favor do Guarani. A bola parou na mão do zagueiro da Chape e não foi pro gol devido a isso. Então não tem essa, foi pênalti claro. Contra o Sport, o Guarani Sport, foi dado um pênalti nesse sentido. Agora, a favor do Guarani é complicado, né? E aí, CH, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, transmissão do Leandro Boles. Teve um pênalti para o Guarani? Então, Batista, na transmissão eu tive essa impressão, eu não tive convicção. Na batida para o gol, a bola bate no braço direito do zagueiro da Chape, e na minha interpretação ela iria para o gol da Chape, portanto pênalti.
Os companheiros não concordaram comigo, dizendo que a bola, a mão do zagueiro estava colada ao corpo, mas eu já vi muito lance com um braço praticamente colado ao corpo que foi assinalado pênalti. Então, eu não tenho convicção, eu fiquei com a impressão de pênalti, Batista. Essa regra tinha que mudar, né? É muito confuso isso aí, ué. E até é ridículo, porque o zagueiro fica dentro da área com os braços para trás. Os braços, eles dão equilíbrio para o corpo. Aí quando o braço vai para trás, ele fica atrás segurando os braços para não cometer pênalti. Não tem o mesmo equilíbrio. Altera o formato do futebol. Então, para não alterar, o melhor seria mudar essa regra que tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca, tem VAR que marca, tem VAR que não marca. Então fica muito ruim, né? Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho e com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como, por exemplo, Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, você pode confiar. Referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma, né, que você está precisando, está querendo reformar a sua piscina, pode contar com a Renova Piscinas também. Tem equipe, mão de obra especializada, materiais utilizados e tem também projetos. Quer remodelar a sua piscina? Conte com a Renova, que faz um projeto que com certeza você vai adorar e os seus amigos vão elogiar. É tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda, tá? Confira no site mais informações. renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou piscina, pensou em piscina, você já sabe. Pensou Renova Piscinas. Bandeirantes. 18:08, Vladimir Catarino, informações da Ponte Preta. Diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, informações da Ponte Preta. Macaca que tenta a reabilitação após a derrota no derby para o Guarani, jogo no sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Zucarelli, o Majestoso, contra a equipe do Sampaio Corrêa. É um confronto direto na parte de baixo da tabela, né? As duas equipes brigando contra exatamente o rebaixamento. Claro, tá pior para o Sampaio Corrêa, que nesse momento ocupa uma posição na zona do rebaixamento. A Ponte, Batista, aposta num bom desempenho do Pintado no Majestoso. Desde quando o Pintado chegou, a Macaca está invicta em casa sob o comando do treinador. São 3 jogos com um empate, além das vitórias consecutivas sobre Chapecoense e Londrina. Portanto, dentro de casa é que a Ponte Preta tem conquistado os melhores resultados e espera manter, né, esse bom retrospecto após a chegada do técnico Pintado para esta partida contra o Sampaio Corrêa. O Leonaldi, volante ponte pretano, ele falou também sobre esse assunto, né? Ele ressaltou a força da Ponte Preta jogando em casa e principalmente o apoio dado pela torcida nos jogos que são realizados no estádio Moisés Zucarelli. Bom, a força dentro de casa é muito importante num campeonato como esse. A torcida nos apoiando sempre e fazer valer o mando de campo. Bom, o apoio do torcedor sempre foi, sempre será muito importante para a gente e a gente conta com isso até o final do campeonato.
Leonaldi falando da importância do torcedor pontepretano para a partida de sábado, Batista. O técnico Pintado não terá o Matheus Silva, né? O zagueiro que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Guarani, também o André, pelo mesmo motivo. Ambos estão suspensos, não vão para a partida. Aí o técnico Pintado tem a possibilidade do Tomás Kaique ou do próprio Edson na zaga. E aí, no ataque tem a presença ou a possibilidade do Paulo Baia começar como titular ao lado do Eliel, tem também o Igor Torres ou o próprio Everton, são algumas opções que tem o treinador pontepretano para o jogo do próximo sábado. A diretoria da Ponte acertou em definitivo com o atacante colombiano Paul Vigero, também vindo do Náutico, aliás, 3 jogadores vindos do Náutico, vão reforçar a Ponte Preta nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte tentando, voltar a vencer no campeonato para se afastar da parte de baixo da tabela de classificação da Série B. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Valdemir Gomes, e aí Tigrão, falando da Macaca, não tem o Matheus Silva. Na sua opinião, quem é que joga no lugar do André, né? André, aliás, tem pontepretanos comemorando esse terceiro cartão aí do André. Quem é que joga, na sua opinião, Tigrão? O André, se não tivesse suspenso, talvez fosse começar o jogo de novo, né? Porque no derby o Pintado surtou, né? Quando a Ponte tomou o gol a 31 minutos, ele já tirou o Paulo Baia, que é o cara que nos últimos 2 jogos tinha decidido. Meteu a bola para o Mailton fazer o cruzamento no 1-0 contra a equipe do Londrina. Lançamento sensacional, né? Aquela virada de bola da esquerda para a direita, matou a defesa paranaense. E no jogo anterior contra o Ceará, quem é que chutou a bola? Para que o goleiro rebatesse e o Eliel entrasse como uma flecha e fizesse o gol do empate da Ponte lá em Fortaleza contra o Ceará. Paulo Baia também. Então é um jogador que você não pode tirar. Pela pobreza do ataque da Ponte, esse cara tem que jogar sempre, a não ser que ele dissesse assim, professor, não aguento mais, me tiram, então, ao invés de chamar o carrinho maca, chama a perua da CETEC, eu vou morrer aqui. Aí tira. Mas tomou, não, agora eu vou botar minha arma secreta, o meu jogador que desequilibra, enfim, não gostei, mas tudo bem, a gente tem que respeitar a opinião do Pintado. E então, o André estando fora, deve ser Paulo Baia e Eliel e fechar um quadrado aí no meio. Fica a expectativa e a curiosidade, até a nossa realmente falta até de uma projeção daquilo que pode acontecer com relação ao Elvis. Vai iniciar de novo com o Elvis, que flagrantemente ainda não conseguiu voltar a uma forma física pelo menos razoável. Só que tem um detalhe, vai dar mais uma semana, né? A Ponte jogou sábado e vai jogar só no outro sábado, treinando, afinando, nutricionista em cima, aquele negócio todo. Então ainda é cedo para a gente falar do time, mas entendo que na zaga, para mexer numa posição só, sempre falo isso aqui, no caso do Matheus Silva, ele joga do lado direito, né? O Fábio Sanches marca, é destro, mas marca do lado esquerdo. Se o Pintado optar pelo Tomás Kaique, que é canhoto, ele tem que mudar 2. Aí ele vai botar o Tomás Kaique na esquerda e trazer o Fábio Sanches para o lado direito, onde ele não rende tão bem como quando joga do lado esquerdo, e é uma curiosidade, apesar de ser destro, ele se adapta melhor marcando do lado esquerdo da defesa. Por essas e outras, eu começaria com um cara que se adapta melhor, apesar de não ter ido bem nas últimas partidas em que entrou, mas vai propiciar, se ele jogar, com que o Pintado mexa numa só. Sai Matheus Silva, que joga do lado direito, e entra Edson, que joga do lado direito, e mantém o Fábio Sanches na dele do lado esquerdo. Então eu começaria com o Edson. E eu queria mandar de novo aqui, hoje ainda é quarta-feira, né? Tem muito chão pela frente, eu sei que é feriadão, muita gente vai dar uma sargada na bunda aí, é aquele negócio natural, tem cara que vai dar um tapa no beiço ficando em casa no feriado prolongado, no feriadão, e aí, vou ficar aqui, escuto a Bandeirante, assim eu dou um pouco de risada com o Tigrão. Tá bom, a gente respeita todo mundo, mas cara, eu vou dar uns números aqui para você, torcedor da Ponte, que está sempre muito bem informado, mas é mais para dar uma reciclada aí nas ideias, uma rememorada. A Ponte tem 31 pontos, o Sampaio tem 27. Se a Ponte ganhar o jogo, e é um resultado normal, se não ganhar do Sampaio Corrêa, com todo o respeito, que o Sampaio merece, todo o nosso respeito, multicampeão lá do estado do Maranhão, a torcida fantástica, a camisa,
etc. Mas a Ponte jogando em casa, contra um time que está atrás dela, 4 pontos, tem 27, contra 31, tem que ganhar o jogo, porque senão realmente já não é nem flerte mais com o rebaixamento. Já pegou na mão e deu o primeiro beijo na boca do rebaixamento. Já está namorando firme. Já está quase que passando do portão, indo lá tomar cerveja com o futuro sogro. O futuro sogro é o rebaixamento, está ficando íntimo dele. Agora, veja o que vai acontecer se a Ponte ganhar o jogo. Ela vai para 34 e estaciona o Sampaio Corrêa com 27. Gente, são 7 pontos de diferença, faltando 10 jogos. A Ponte praticamente eliminaria, porque vai ter confronto direto, e o Sampaio também tem as suas limitações. A Ponte, prestem atenção nesses números, você torcedor da Ponte, praticamente ela colocaria, quase que de forma definitiva, a não ser que ocorra uma tragédia, ela colocaria 3 times atrás dela. Praticamente 4. O Sampaio Corrêa, 7 pontos atrás. Se ele ficar com 27, a Ponte for para 34. O 18º, o Tombense, tem 22. 22. Mesmo que ele vença o jogo dele, e não deve vencer, a Ponte com 34, o Tombense iria para 25. 9 pontos em 10 jogos. O Londrina, 20. Mesmo que ele vença o jogo dele, ele iria para 23 e a Ponte ganhando 34. 11 pontos. Isso analisando um cenário onde os que estão lá embaixo vão vencer. E o ABC 16, esse já foi, infelizmente. Um abraço para os amigos aí de Natal que estão ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, mas o ABC já foi. Então eu considero hoje que a Ponte tem que escolher, aliás, ela tem que eleger, ela tem que se postar à frente e não ser ameaçada por 4 times. 3 ela já elegeu. Tombense com 22, Londrina com 20 e o ABC com 16. Agora, se a Ponte conseguir abrir 7 do Sampaio num confronto direto, ela praticamente joga 4 para trás dela. E aí ela tem Avaí em casa. Tem Chapecoense em casa. Começa a ficar bom o negócio. Talvez a linha de corte, talvez o número mágico de 44 diminua um pouco. Então, por que eu estou dando esse recado de números? Sem entrar muito no detalhe. Todo mundo sabe que o time da Ponte é ruim, que o elenco foi mal montado, que não tem dinheiro, que tem processo trabalhista, que tem o capeta 4. Mas agora isso tudo tem que ser colocado em segundo plano. Agora tudo isso fica pequeno diante do fato principal, que é a Ponte tentar se manter e replanejar para o ano que vem. Então, esse recado é aquilo que eu falei contra o Londrina, é a mesma coisa. Eu sei que o torcedor quer ganhar o derby, que ele está com o saco cheio, que fica uma ponta de frustração porque perdeu o derby. A gente sabe de tudo isso. Mas para o campeonato em si, o jogo não era o derby. O Guarani está brigando lá em cima, é circunstancial. O ano que vem a Ponte pode estar brigando em cima. É assim mesmo. O Guarani não disputa uma primeira divisão desde 2010. E vai chegar a hora dele voltar. E isso é bom para a cidade. Quem sabe a Ponte também se coça um pouco. Quem sabe a Ponte também falou, opa, peraí. Né? A Ponte disputou pela última vez em 17. Então, o jogo com o Guarani valeu pela rivalidade. Todo mundo quer ganhar, fica todo mundo triste. Tem cara que não dorme, não come direito no outro dia, não faz sexo. O cara fica mal, fica para baixo, fica down. E aí, cara? Mas não era aquele o jogo era o do Londrina. Olha aí, ó. A Ponte ganhou do Londrina e meteu 9 pontos. Aliás, meteu 11 pontos de vantagem para cima do Londrina. E agora o jogo é com o Tombense. Esse jogo, para o campeonato particular que a Ponte está fazendo, ele vale 50 vezes mais do que o derby. Então o torcedor, nesse momento, se votou na chapa A, na chapa B, se está com o saco cheio, se não gosta do presidente, se não gosta do massagista, não gosta da cozinheira, não gosta da nutricionista, não gosta do advogado da Ponte, esqueça tudo isso daí. Você tem que ir lá, olha que horário legal, sábado, o tempo vai estar quente, bonito em Campinas, olha que horário legal, 17 horas.
Se você é Ponte Pretano, esqueça as diferenças agora. Eu sempre falo isso. Tudo vai passar, mas a instituição vai continuar. Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Então tem que ir lá e carregar o time nos braços, porque o time é fraco. Mas quem é que pode fazer a diferença? A Ponte só ganha nos momentos mais dramáticos, quando ela joga com um jogador a mais. E no caso da Ponte, a FIFA permite que a Ponte jogue com 12. Não tem como a FIFA proibir. O 12º tem que ir lá, nas arquibancadas. E aí, ganhando, a Ponte vai dar um passo gigantesco no sentido de permanecer para o ano que vem, que nesse momento é o título que a Ponte disputa. Então tem que ter gente no estádio, tem que ter paciência, tem que aplaudir, tem que passar energia positiva, tem que passar incentivo, confiança e aplaudir durante o jogo todo e o maior número possível de torcedores. Você que é torcedor da Ponte e gosta do clube, comente isso com o seu amigo Ponte Pretano, que está mais cético do que você, que está mais com o saco cheio, desconfiado do que você. É uma corrente, é o momento, sempre foi assim, desde 1900. Quando a cuíca ronca, quem faz a diferença é a torcida, Batista. E eu espero que sábado isso ocorra novamente. Quero ouvir o CH também para falar a respeito da Ponte, mas antes quero contar uma história para você. A história do João, que encontrou a solução para os seus problemas com a CNH, através da Benedetti Assessoria em CNH. Abre aspas para o João. Eu estava prestes a perder minha carteira de motorista devido a problemas com pontuação. Foi quando descobri a Benedetti Assessoria em CNH. Eles me deram o suporte necessário para enfrentar essa situação. Além disso, a Benedetti Assessoria em CNH me ajudou a simplificar o processo de documentação do meu carro e me deram a melhor cotação de seguros. Fecha aspas. Então, com a ajuda da Benedetti Assessoria em CNH, o João da nossa história superou os obstáculos e manteve a sua CNH. Ele confiou na experiência de quem entende do assunto. Você também pode resolver o seu problema. Visite a Benedetti Assessoria em CNH. Anote aí o endereço. Vou passar o endereço para vocês. Anote aí. Avenida Orozimbo Maia, 1465. Anote o telefone de WhatsApp. Você manda uma mensagem e tal, né, para passar lá qual é o seu problema. Então anota aí o número do WhatsApp. 19 é o código de área. E o número 99911 6911. Eu vou repetir calmamente para você anotar. 19 é o código de área. Se você é de Campinas, não precisa colocar o código, evidentemente, né? E o número 99911 6911. Não deixe que as burocracias afetem a sua vida. Confie na Benedetti Assessoria em CNH para encontrar a melhor solução. E aí, CH, sua opinião aí, quem é que deve ocupar a vaga deixada por cartão amarelo, terceiro do Matheus Silva, e também a vaga que será preenchida por quem, na sua opinião, a vaga do André em CH? Bom, o primeiro aspecto que me deixa extremamente preocupado passa pelo derby. Aquilo que a gente já falou algumas vezes, né, na transmissão vocês falaram, aquela substituição do Baia pelo André, eu até hoje ninguém conseguiu me explicar por que ela aconteceu. Em termos técnicos não foi. De repente foi contusão, o jogador pediu para sair, mas ninguém se pronunciou a respeito. Eu não tenho essa resposta para a pergunta. Eu estou muito preocupado com o jeito que o time joga, com que ele... E eu não estou falando aqui de montagem de elenco, porque esse negócio aí já é repetitivo.
Todo mundo sabe o que a Ponte pode ou não fazer. Todo mundo sabe. A torcida sabe, a imprensa sabe, todo mundo sabe, né? Que o time é um time limitado e, para mim, ele tem, no máximo, ele está ali equiparado ao Sampaio Corrêa. Só que ele joga em casa, e quando a Ponte joga em casa, ela é mais forte. Então, tudo leva a crer, mesmo com os problemas, que a Ponte vence o jogo. Mas eu tenho uma preocupação do Pintado estar ficando sem alternativas e começar a tentar ir para um caminho de invencionice, de algumas coisas que ele está tentando criar e elas não têm muito embasamento. Um pouco de desconhecimento, ou ele está acreditando em algo que, pelo menos para todos nós, já ficou muito claro. Entre outras coisas, é acreditar que o André e o Elvis vão ser solução para qualquer tipo de problema técnico do time dele. Se ele continuar com essa insistência, a chance dele se complicar no próximo jogo contra o Sampaio é muito grande. Então eu estou aqui também para falar sobre a montagem do time, o que ele vai levar para a partida. Você me fez uma pergunta sobre as opções, né? Eu acho que deve jogar o Kaique, ou sei lá, de repente eles... Isso é uma coisa do treinamento, porque a zaga tem se repetido. O Fábio Sanches, não é? Ao lado do Matheus a maioria das partidas. Agora, se ele vai trazer uma surpresa aí para a zaga, não sei. Eu estou tentando aqui observar nos jogadores que ele tem levado no banco de reservas, eu estou falando dos zagueiros, não é? Não sei, Batista, eu acho que deve jogar o Kaique, mas vamos aguardar. De qualquer maneira, a escolha é dele, não tem muita, assim, uma grande opção no banco de reservas para efetivamente substituir o Matheus. É uma perda significativa. Agora o André não. É até uma coisa positiva, né? Guardadas as devidas proporções. Eu não desejo nunca que o atleta esteja fora, não é isso, é porque nesse momento o André não está dando conta do que se espera dele. Ele não está entregando, né? Nem por experiência, nem por desempenho. Não está acontecendo. Então o ataque da Ponte tem que ser Eliel e Paulo Baia. Ponto. Isso para mim. Os três volantes, eles têm que jogar. Amaral, Felipinho e Leonaldi. Tem uma vaga aí. E essa vaga pode ser ocupada pelo Mailton, que eu prefiro ele no segundo tempo. E, de repente, nessas novas caras que foram contratadas, surja uma opção para o lugar do Elvis. Nós debatemos isso na tela da Band hoje, e isso é um exercício para todo mundo fazer. Eu utilizei o exemplo do Ronaldo no Corinthians, quando ele encerrou a carreira dele, e um companheiro que trabalhou comigo, Jesse Nascimento, na Rádio Globo, fez uma pergunta em um determinado momento para o Ronaldo, que ainda atuava como atleta do Corinthians, muito dura, questionando que o custo-benefício dele para o Corinthians não valia a pena, porque ele mais ficava fora do que dentro e não conseguia entrar em forma. O Ronaldo respirou fundo, com paciência e, respeitando todo mundo na coletiva, respondeu: você não tem ideia das dores que eu sinto, não só para treinar, mas no meu dia a dia como cidadão comum. Por que eu estou trazendo isso para falar do Elvis? Porque a única coisa que pode explicar esse atleta demorar 9 meses para entrar em forma, ou minimamente ter um pouco mais de mobilidade, é se ele tem alguma dor crônica. Eu não estou dizendo que ele esteja machucado cronicamente. Ele pode ter dores nas articulações, ele pode ter problema que não tem uma cura para uma cirurgia, por exemplo. É um atleta que convive com dores e chega um ponto que ele não consegue desenvolver o melhor dele, porque ninguém contesta a qualidade técnica dele. E eu estou trazendo isso à luz da discussão porque eu tenho certeza que ele inteiro, pela condição técnica que ele tem, ele poderia ajudar muito a Ponte, mas ele não está conseguindo. Por quê? Eu não tenho a resposta. A distância me parece só o preparo físico, mas não é possível que ele não se incomode com isso, que ele não se esforce para melhorar. Eu acho que a discussão é mais profunda. Eu queria justamente ouvir de alguém da Ponte a justificativa por que esse rapaz não entra em forma.
Então, eu tenho certeza que tem uma explicação, porque o Elvis é um grande profissional. Eu conversei com companheiros que são da imprensa de Goiânia e todos falam muito. Eu não estou falando da parte técnica, eu estou falando dele como profissional. E eu acho que ele poderia contribuir, tenho certeza, pela essa pobreza técnica. Se ele tivesse uma condição física melhor e talvez clínica, a Ponte teria resolvido 25% dos seus problemas de inteligência, de ataque, de um cara que municiasse os atacantes. Isso não está acontecendo. A gente tem mais o desejo aqui, a torcida para que ele recupere, porque a gente conhece ele como profissional, mas a Ponte precisa dele, precisa muito de um cara que nem ele. Então, eu estou trazendo isso porque nós discutimos isso na hora do almoço hoje. Eu acho recebi algumas mensagens. Poxa, Carlos Henrique, que bom que vocês tocaram nesse assunto, porque esse é o dever da gente. É questionar, se indignar, colocar em xeque, saber a verdade. Para o cliente da Ponte, que é o nosso cliente, que é o torcedor da Ponte, saber da verdade. Porque você tem no elenco um cara que tem a condição técnica que ele tem, a Ponte precisando de um cara como o Elvis, ele não consegue ajudar. Ele não tem mobilidade em campo. E não é só a prática da Série B de um futebol super competitivo. Ele está fora de forma. Não está nos seus melhores momentos. E eu falo isso com muita tristeza. Hoje, por exemplo, se eu for escalar a Ponte, eu não escalo ele. Tampouco o André. O André é uma condição pior ainda. Não é? O Elvis ainda pode decidir um jogo para a Ponte na bola parada. O André nem isso. Nem isso. Então veja o tamanho do drama. Não é? Mas mesmo assim, eu também fiz um comentário que eu acho que é absolutamente possível de acontecer. Mesmo com as dificuldades do Pintado, que ele não está encontrando o caminho nitidamente, na minha opinião, o trabalho dele é no máximo igual ao do Felipe, que foi demitido, no máximo. Não é? Eu acho que está pior. No máximo, não é? Eu acho que mesmo com isso a Ponte vai conseguir ganhar do Sampaio Correia. E eu fiz no meu comentário desde a última segunda-feira, e vou repetir até sexta-feira, em todos os programas. Se eu fosse torcedor da Ponte, eu ficava do lado do time. Sabe por quê? Porque é a maneira do torcedor ajudar. Agora não resolve nada ficar criticando, não adianta. E jogar com o torcedor do lado fica menos complicado. Então eu faria isso. Né? E eu não estou fazendo apelo, nada. Eu estou dizendo o que eu faria. Que eu acho mais razoável nesse momento. A Ponte precisa ter isso histórico. Já foi comentado pelo Tigrão e eu assino embaixo. É histórico isso. Quando a torcida está do lado do time, o time fica muito complicado de ser batido no Moisés Lucarelli. Então eu faria isso. De qualquer maneira, Batista, eu torço para que depois de mais uma semana inteira de preparação, é a quarta, o Pintado apresente pelo menos, não precisa jogar bonito, precisa pelo menos demonstrar organização e tirar algo diferente, porque se a Ponte precisa muito do resultado, o Sampaio também. Então, prenúncio de partida complicada. Mas mesmo assim, eu acho que a Ponte é desejo muito mais do que razão. Ela vai conseguir o resultado e vai conseguir a vitória, Batista. E atenção, Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante, é Seara. Tá na cara que é Seara. Perfeito para o seu dia a dia. É isso mesmo, né? Para os pratos do dia a dia, você realmente vai ter toda a facilidade, porque você vai comer muito bem. E é Seara, tá na cara que é Seara. No lanche, por exemplo,
você pode usar no seu lanche e em todas as ocasiões, né? O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Qual é o seu molho favorito? Eu gosto do molho barbecue. E você? Tô perguntando para você, qual é o seu molho favorito? Então fica muito mais gostoso com o seu molho favorito. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Quero mandar agora um grande abraço. Tá curtindo aqui o nosso programa às 18h35. O Adão. Alô, Adão. Adão, que é bugrino da pele até o osso. Ele, claro, tá feliz demais. Ganhou o derby. E ontem uma vitória importantíssima do time dele, o Guarani, em cima da Chape. Alô, Adão. O Adão está lá em Valinhos. Ele é lá da Flex em Valinhos. Alô, Adão, um grande abraço para você, muito obrigado aí pela audiência. Abraço também para o Altemir, que está nos ouvindo, e também para o Rafael. Altemir e Rafael, que são da Seara Alimentos. Agora, 18h36, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Problemas com a sua CNH? Conte com um especialista em suspensão e cassação. Não deixe que isso afete sua vida. Confie na experiência da Benedetti Assessoria em CNH. Além disso, somos sua corretora de seguros e despachante confiável, simplificando processos burocráticos para você. Visite-nos na Avenida Orozimbo Maia, 1465 ou entre em contato pelo WhatsApp 19 99911 6911. Benedetti Assessoria em CNH, transformando desafios em soluções.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado tem Ponte Preta e Sampaio Correia às 17 horas no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Sampaio Correia pela 27ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h40, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, aqui quem tá falando é o José do Taquaral, Bugrino. Ô Batista, o problema do Guarani é o seguinte, eu não sei se o pessoal lá que faz a fisioterapia, que faz parte que deixa o jogador com o seu condicionamento, o Guarani cai no segundo tempo, joga bem no primeiro, depois no segundo tempo cai, mesmo que esteja perdendo, ele cai, parece que cansa rápido, precisa ver isso daí. Porque ontem a Chapecoense não empatou o jogo. É um time que está lá embaixo. Se tivesse um jogador um pouco melhor, tinha feito os 2-3 no Guarani. Eu sou bugrino, estou falando. Então é isso aí, Edil Batista. Tem que melhorar esse segundo tempo. Tá muito ruim o segundo tempo do Guarani. Todos os jogos podem analisar. Então quero que vocês aí da rádio aí façam essa análise aí. Falou! Falou, um abraço, já passamos pelo tema e debatemos bastante sobre essa questão aí de desempenho. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, boa noite aí, integrantes da mesa, é o Fernando Ponte Pretano de Sumaré. Eu concordo aí com quase tudo que o Tigrão falou aí a respeito da Ponte, é um time fraco, mas também eu acredito que é um time mal treinado, que não tem, eu acho que a diretoria errou na contratação novamente do técnico, e se vocês verem aí os jogos da Ponte que ela ganhou, não jogou bem, entendeu? E o único jogo que eu acho que ela iniciou bem foi o primeiro jogo aí que o Pintado começou, foi contra o Vitória. De lá para cá é uma confusão danada. O time não adianta, não tem um padrão tático, não tem. E não vai conseguir a vitória se ele não mudar o pensamento dele. Vai ser aquele Deus nos acuda. Mas se Deus quiser, no sábado eu vou estar lá assistindo um jogo da Ponte no campo. Abraço. Abraço, mais um ouvinte no ar. Boa noite aí pra todos. Na minha opinião, eu acho que se o Bugre fizer 4 vitórias, 4 empates, nos últimos 12 jogos que restam, ele sobe, viu? 63 pontos. Tendo em vista que na última rodada, a gente pega o ABC em casa. Provavelmente já vai estar rebaixado, talvez já tenha até dispensado alguns jogadores lá com o time reserva. Eu acho que esse ano tá possível o acesso do Guarani. Qual a opinião de vocês? Que é o Rafael de Campinas. Abraço, Rafael. Só para repetir, o ouvinte mandou para cá os jogos que o Guarani tem. Times do G4. Novo Horizontino é o próximo, né? Daqui a 11 dias. Brinco, Vila Nova, Brinco, 2 em sequência. Aí sai contra o Vitória. Criciúma, no Brinco de Ouro. Atlético Goianiense, esse é fora. Meio da tabela, CRB, fora. Mirassol, fora. Botafogo, em casa, no Brinco. E times da zona, Tombense, em casa, Brinco. Londrina, fora. E ABC, último jogo, Estádio Brinco de Ouro. Então,
Guarani tem, sem dúvida, né, chances enormes. Está com a faca e o queijo na mão. O que não pode é oscilar, como vem oscilando em algumas partidas, especialmente no segundo tempo. Se mantiver o foco, que é difícil também, hein? É difícil. Até aqui o Guarani, todas as oportunidades que teve para entrar no G4, refugou. Desta feita, não refugou. Ganhou na Bacia das Almas, mas conseguiu vencer. Entrou no G4, pode ser que permaneça, é vice-líder no momento, e até o final de semana. Então, esse é o foco. Time tem, qualidade tem, mas tem que manter o foco. O problema do Guarani tem sido, indiscutivelmente, a questão emocional. Mas tem grande chance, grande possibilidade, até pela performance que tem o Louser, né? Se ele continuar com o mesmo aproveitamento que ele teve até aqui, o Guarani vai fazer 66 pontos e sobe até com tranquilidade. Olha, vou dizer até que sobe acima do quarto colocado, hein? Dá para beliscar aí um terceiro ou até mesmo a segunda colocação. Tem time para isso, tem treinador para isso, mas não pode bobear. Rocha Autopeças, aniversário de 31 anos. E para você tem preços especiais nos itens mais vendidos do estoque. Aproveite! Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse para saber mais, rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você lá no site. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rádio Bandeirantes. 18h47, rápido intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é
o lugar. Está nascendo um novo sócio campeão, uma nova experiência, novos planos com setorização, cabeceira sul, tobogã inferior e vitalícia. Acesso ao estádio com QR Code, o Bugre ID, atendimento otimizado, pagamento com cartão de crédito, mais catracas exclusivas, mais vantagens, descontos nos produtos oficiais na Guarani Store, planos a partir de R$20. Confira no site novosociocampeão.com.br ou visite a loja do Guarani no Parque Dom Pedro Shopping, Entrada das Colinas. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani sobre a Chapecoense. Em jogo realizado nesta terça-feira na Arena Condá. O Bugre venceu o time catarinense por 1-0. Gol de João Vitor aos 35 minutos do primeiro tempo. Atuou com Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, depois Kaique. Matheus Barbosa, depois Lucas Araújo, Matheus Bueno e Regis, depois Bruninho. Bruno José, João Vitor, depois Pablo Tomás e Derek, depois Bruno Mendes. A equipe do técnico Humberto Louser. A Chape de Ayrton, Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano, depois Mancha. Caio Mendes, depois Thomas Bastos, Bruno Vinícius, depois Henrique Dourado e Giovanni Pavani. Marcinho, depois Felipe Ferreira, Alisson Farias, depois Marco Antônio e Kaique. A equipe do técnico Claudinei Oliveira. Público de 4.336 torcedores para uma renda de R$ 79.690. A arbitragem foi de Denis da Silva Ribeiro, Serafim de Alagoas. Cartões amarelos para Matheus Barbosa e Pegorari, ambos estavam pendurados e desfalcam o Bugre na próxima partida. Além de Lucas Araújo e do técnico Humberto Louser. Na equipe da Chape, levaram cartões amarelos Bruno Vinícius e Mancha. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Ouvinte no ar, 18h53. Batista, boa noite. Boa noite. Aqui Sérgio do Guanabara. Ouvindo a Band no carro, voltando para casa. Só para dizer o seguinte, valeu a pena o treino de sábado às 18 horas, com chuva, com granizo. Valeu a pena o treino, porque o Guarani se preparou bem para o jogo de terça e venceu o jogo. Tá bom? Um abraço para todos, até mais, tchau. Toda ação provoca uma reação, depois aguenta, né? Mais um ouvinte no ar. Antes, quero dar um recado importante, muito importante. É sobre a iluminação. Potente, sustentável e muito resistente. Com as luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão. Sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance.
Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida, dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar aquela iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um time campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. Sobre a questão da tabela aqui do Guarani. Então é o seguinte, veja, não é o ABC o último jogo, né? O último jogo do Guarani é o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. O ABC é o último jogo em casa. E a última partida é contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. O Humberto Louser, ele tem 15 jogos no comando do Guarani. 68,8% de aproveitamento. 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Sabe o que significa isso? Se ele mantiver esse percentual de aproveitamento, o Guarani vai a 70 pontos. 70 pontos é pontuação para lutar pelo título da competição. Não somente acesso, tem chance, mantendo esse percentual, de lutar pelo título da competição. Então, não é questão de vender ilusão, né? Eu tenho sempre muita preocupação com isso. E o Humberto Louser também tem uma preocupação exatamente com essa questão de ficar deslumbrado com aquilo que está acontecendo. É jogo a jogo, é passo a passo. Não adianta ficar imaginando coisas. Então, hoje, o percentual de aproveitamento é esse que eu coloquei aqui. Mantendo esse percentual de aproveitamento, ninguém ganha de véspera, ninguém perde de véspera, mas mantendo o percentual de aproveitamento, vai chegar a 70 pontos e vai brigar pelo título da competição. Bem, é o seguinte, vamos aqui com temas que não têm ligação com os times de Campinas, mas os comentaristas vão escolher um tema para colocar hoje a opinião deles. Atenção, comentaristas! Vamos às notícias do dia. Notícia 1. Campeonato boliviano é anulado por suspeita de manipulação de resultados. A Federação Boliviana de Futebol consultará a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, para ter autorização para realizar um torneio relâmpago. Senão não tem o campeão. E é preciso ter o campeão. E aí, então, decidiu, por conta disso, fazer um torneio relâmpago lá para apurar o campeão. Notícia 2. Procon do Rio de Janeiro notifica Flamengo sobre preço dos ingressos da final da Copa do Brasil. Aumento dos valores gerou denúncias de torcedores junto ao órgão público. O bilhete mais barato para quem não é sócio e quiser ir ao Maracanã, primeiro jogo da decisão, são 2 jogos, o segundo será em São Paulo, no Maracanã, o preço mais barato custa R$400. E notícia 3, Cristiano Ronaldo fala sobre rivalidade com Messi. Abre aspas. 2 jogadores que mudaram a história do futebol. Fecha aspas. Craque português
deixa disputa particular com o argentino no passado e valoriza legado. Abre aspas. Somos respeitados em todo o mundo. Fecha aspas. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Essa aberração, né? O Procon tem que entrar em cena porque o Flamengo resolveu cobrar preço mínimo para o jogo contra o São Paulo, final da Copa do Brasil, R$400. Eu entendo que é um evento de final, mas nós estamos no Brasil. Eu entendo que é um super jogo, é uma final de Copa do Brasil, o campeonato mais desejado pelos clubes, pela grana. Todo mundo quer ganhar o Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil traz muita grana, por isso que os clubes se preparam muito para disputar tal torneio. Agora, R$400 no Brasil é uma coisa, é uma aberração. E eu espero que o Procon e o Flamengo revejam os preços, porque, repito, nós estamos no Brasil, onde vivemos um problema econômico gigantesco. Nem vamos nos aprofundar nisso, porque o assunto aqui é futebol, não é política nem economia. Agora, R$400, um preço mínimo para uma partida de futebol, sendo que o que é oferecido para quem compra o ingresso é muito pouco, não é? É insegurança nas ruas ao entorno do Maracanã, é um problema gigantesco para você se deslocar, estacionar seu carro, entrar dentro do estádio sem falar quando acaba o jogo, o deslocamento de volta, que você nem sabe se o seu carro estará lá do jeito que você deixou. Então, é muito diferente ficar comparando com o jogo de Champions League, porque lá as coisas funcionam. Você vai para um evento. Fora o jogo, que com certeza será inesquecível, Flamengo e São Paulo, o restante não combina, não justifica o preço abusivo que está se tentando cobrar do pobre torcedor brasileiro. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolhe hoje para colocar a sua opinião? Batista, vou falar a respeito dessa anulação do Campeonato Boliviano. Isso é uma vergonha, né? Manipulação de resultados. Olha aí, de novo. Parece que isso é uma peste mundo afora, né? É uma epidemia de picaretagem, de desonestidade. Então, alguma coisa tem que ser feita. Nada contra as empresas constituídas, nada contra os sites, mas a forma de se aplicar isso tem que ser revista. A maneira de se fazer isso com mais segurança, não sei. Quem autorizou agora tem que administrar o monstro. Quem criou o monstro tem que administrá-lo. Desse jeito que está, não dá para ficar. E eu tenho dito há algum tempo, apesar de às vezes ser contestado, de que o futebol mundial está sob suspeita. Da Bolívia à Inglaterra, do Tibete ao Brasil. Não tem nenhum santo. E aí, como é que fica a credibilidade e como é que fica o respeito ao torcedor que paga ingresso, que chora, que ri, que toma chuva, pedrada, borrachada da polícia para torcer pelo seu time de coração? Tá muito complicado. E está anulado o Campeonato Boliviano. Agora, a Federação Boliviana de Futebol consultará a Conmebol para realizar torneio relâmpago para decidir o campeão. É brincadeira de mau gosto. E no torneio relâmpago? Não vai ter picaretagem de novo, Federação Boliviana? Que horror! Hein, Batista? Então, tem essa também, né? Vai fazer o torneio. E aí, se depois descobrir que também teve falcatrua no torneio. É complicadíssimo, hein, gente? 19h04. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas.
saborosa e com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade, de terça a sábado. E muito bem servido, viu? É sem miséria mesmo. São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas, e também tem lá pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo, ambiente agradável. Conheça o Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, fica ali, ó, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. E o lugar é climatizado, ótimo, para reunir toda a família, pessoal da empresa fazer o happy hour, para fazer aquela resenha interminável, pessoal do futebol, claro, você também que joga vôlei, pessoal aí tem um grupo de basquete, depois do jogo, depois do treino, todo mundo lá, para comemorar, para se confraternizar. Se o seu grupo for acima de 10 pessoas, desconto especial para você. Procure o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. João Dias é o CEO daquele complexo gastronômico na região central de Campinas. Anote aí o WhatsApp 97410 6068. 97410 60. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Ouvinte no ar, 196. Boa noite, Batista, e a todos da equipe Band. Sou Edilson, torcedor do Guarani. A gente vive o tempo todo pedindo paz entre as torcidas, nos estádios. Aí aparece uma pessoa desse nível, referindo-se ao jogo de sábado como treino. Cara, é ridículo isso. É muito ridículo. Aí a rivalidade precisa ser saudável. Esse tipo de coisa é provocativo. É lamentável que essas coisas ainda aconteçam. Um grande abraço, bom trabalho a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, pessoal da Band. Carlos Cavalcante. O Guarani joga contra os times que estão na parte de baixo. Então, os torcedores da Ponte têm que torcer pro Guarani. Porque se o Guarani perde para esses times, eles acabam passando a Ponte. Mais um. Alô, Bandeirantes, aqui é José Guiramaia. Vocês estão de parabéns pela programação, viu? Vocês são parcial. E é isso aí, tem que defender os times de Campinas. Eu sou bugrino, da pele até o osso. Bom trabalho para vocês. Eu tenho fé que o Guarani esse ano vai subir. Vocês acreditam nisso ou não? Boa tarde e boa transmissão para vocês. Boa programação, tá bem? Boa tarde, muito obrigado. Já passamos pelo tema. Mas, para você, CH, só para dar uma satisfação aqui para o nosso ouvinte. Ele está acreditando, ele acha que o Guarani tem condição de subir. Mas pediu a nossa opinião. E você? Está indicando que sim. Mas o campeonato é muito equilibrado. Eu não estou ficando em cima do muro, não. Faltam 11 jogos ainda. Tem muita coisa para acontecer. Como o elenco é curto, o Guarani não tem um time competente na reserva. A gente não pode afirmar com todas as letras, mas o time está dando indicativos que tem um potencial muito grande para subir. Veja que há 10 rodadas, eu, por exemplo, falei nesse microfone várias vezes que o Vitória e o Sport lutariam cabeça a cabeça para quem vai ser o campeão. Hoje, essa história mudou. Eu não aposto as minhas fichas mais. Eles vão subir, os dois. Mas se vai disputar título ou não, do jeito que eles estão claudicando, como diria aquele, é bom aguardar. Então, pelo equilíbrio que está apresentando a Série B nesse momento, eu acho mais prudente aguardar um pouco mais. Vamos ver se o Guarani vai realmente manter
Você veja o problema que o time ouvinte disse aí com propriedade. O time apresenta. Nesse jogo da Chape eu vou tirar da análise, porque foi um jogo que o time estava muito cansado, mas das últimas 10 partidas, em pelo menos 7, o time apresentou problemas no segundo tempo. Agora, será toda a partida assim? O time faz um gol no primeiro tempo, joga bem o primeiro tempo, faz um gol apenas e no segundo tempo toma sufoco e não toma gol de empate? Então, tudo indica, mas certeza eu ainda não tenho, Batista. O Wagner Ferreira, ele é o presidente da SEC. Mandou aqui uma mensagem. Batista, avise, por favor, que está confirmada a rodada deste domingo pela Copa Imprensa IGA da SEC. Opa! Então vamos lá, ô Wagner. Alô? Aqui o Wagner Ferreira, o eterno presidente, pediu para anunciar. Então eu vou anunciar. 9 horas da manhã, Record enfrentando o Rádio Grigo. Rádio Grigo? Que rádio é essa, hein? Rádio do Grigoleto. É o que? É web rádio? Ah, tá. Então, Record e Rádio Grigo, 10 horas da manhã. E que dia que é isso, ô Wagner? Avise, por favor, que está confirmada a rodada. Ah, domingo. Então, domingo, Record e Rádio Grigo, 10 horas da manhã. EPTV e SBT. Local, Escola de Futebol Chuteira de Ouro André Cruz. Gentilmente cedido pelo Lígio Carvalho. Obrigado e grande abraço. Então é o seguinte, repetindo, né? 9 horas da manhã, Record e Rádio Grigo. E 10 horas da manhã, EPTV versus SBT. Agora sim, o horário está correto. Então, 9 da manhã, Record e Rádio Grigo. E às 10 da manhã, EPTV versus SBT. Tá aí, portanto, Copa Imprensa IGA. Promoção da SEC, a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Quem fala é o André Marcelino, aqui do bairro São Bernardo. Os 3 jogos, Sampaio Correia, que o Guarani entregou um empate, o Ceará em casa e a derrota contra o Juventude, se tivesse somado vitória nesses três jogos, o Guarani estaria em primeiro e já praticamente classificado. O que você acha? Batista, o futebol do mundo está contaminado com as casas de apostas, diz aqui o Edivalmira. CH e Batista são altamente... O que é altamente? Será que é altamente? 30,30% do salário mínimo vigente. Ah, atualmente... Então tem que decifrar aquilo que o Edivalmir escreve, né? O Guarani tem condições sim, apontem 4 times que jogam melhor que o Guarani, diz o Edivalmir. Aliás, eu quero fazer aqui um agradecimento ao Edivalmir Massa. Ele que doou os 20 rádios que foram sorteados, 10 para cada torcida no derby. O Edivalmir é bugrino, da pele até o osso, mas quando ele propôs fazer a promoção, ele não esqueceu dos pontepretanos. Se quisesse, poderia ter proposto somente 10 para torcedores do time dele. Não, ele não fez isso. Ele doou 20 rádios e os 20 rádios foram sorteados. Aliás, o Edivalmir, o pessoal gostou demais, hein? O rádio pega o AM 1170 e pega muito bem a faixa estendida 85.7 para a região de Campinas, mas quem estiver em Ribeirão Preto ouve lá a faixa estendida
85.3. Então, todos aqueles que não podiam ouvir o som do FM, porque não tinham o rádio, agora, pelo menos os 20 felizardos estão ouvindo a Rádio Bandeirantes no FM. O que é faixa estendida? O FM convencional que você acompanha, ele começa em 88 e vai até 108. Olhando o mostrador do rádio, chama Dion. Ali começa em 88 e vai até 108. Esse é o convencional, tá? A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. Então, a Rádio Bandeirantes é 85.7, é região de Campinas. E 85.3 é região de Ribeirão Preto. Meio, exatamente no meio do mostrador do rádio. A Rádio Bandeirantes já tem 70% de pessoas que ouviam o AM já migraram para o FM. E o convite para você migrar, o motivo é muito simples, o som é muito melhor. O AM, tradicional AM, eu sou filho do AM. Nasci no rádio em 1977, em São Joaquim da Barra. Rádio São Joaquim, de São Joaquim da Barra. K659, era o prefixo da rádio lá. 520 kHz, AM. Nasci no AM, trabalhei a maior parte da minha vida no AM. Só agora que surgiu a faixa estendida, que a minha voz está entrando aí no FM. Mas é uma realidade bruta que não tem como você escapar dela. A vida vai seguindo e tudo vai evoluindo. Eu, por exemplo, tirei diploma de datilografia. Os mais jovens não sabem nem o que é isso. Diploma de datilografia. Tive que esperar 3 meses para conseguir uma vaga numa escola lá em São Joaquim da Barra. Porque não tinha vaga. E era, inclusive, isso aí colocava no currículo. Você ia procurar emprego, né? Um emprego que fosse em escritório, por exemplo, era uma condição exigida que você tivesse diploma de datilografia. Para que serve o diploma de datilografia hoje? Os caras digitam com 2 dedos no celular. Não serve para nada. Ficou obsoleto. E assim também, né? Lá para trás, antigamente escrevia na pena. Escrevia tudo à mão. Aí veio a máquina de escrever. A tal datilografia era para poder escrever a máquina. Eu tinha muita agilidade, 900 toques por minuto. É muita coisa. Passei com nota 7,5. Que notão, hein? 7,5. Mas a máquina de escrever ficou obsoleta. Veio o computador, acabou com tudo. Aí veio o celular, acabou com o computador também. Então vai evoluindo. Assim aconteceu com a música, vinil, virou CD e hoje não existe mais nada disso, né? Hoje tem aí o Deezer, tem aí o Spotify, tem uma série de aplicativos que você acompanha. E assim aconteceu com a AM também. Então o AM será desativado. E aí você migra para o FM 85.7 para ouvir a Rádio Bandeirantes. Então, os rádios aqui que o Edivalmir mandou, todos eles já estão prontos para pegar, para que o ouvinte possa acompanhar o 85.7 aqui na região de Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Band, Batista, Tigrão, Gleger, CH, Vladimir Catarino, todo mundo que está aí ouvindo o programa, os ouvintes, torcida bugrina. Tigrão, não seja injusto, o Pegorari fez um milagre ontem, inclusive deve ter sido a defesa do jogo, um chute a queima-roupa, numa bola meio reboteada, que eu não lembro se foi o Alan Santos ou o Lucão que travou um dos atacantes da Chape, sobrou limpa para outro jogador da Chapecoense, a queima-roupa, o Pegorari se esticou todo e pegou. Foi a defesa do jogo.
E o Boles narrou com muita precisão e muita emoção. Realmente foi um jogo difícil, mas a gente está feliz que o Pegoraro é um monstro de goleiro. A zaga está muito bem com o Lucão Alan Santos, os laterais bem, o meio-campo bem. Mesmo o time cansado, fez uma grande partida. Foi sufoco, soube sofrer, soma mais 3 pontos. Estamos muito felizes. Próximo jogo no Brinco. Mais de 15 mil bugrinos. Lugar de bugrino vivo é no Brinco de Ouro. Abraço, Batista, Gilson Medeiros, bugrino da pele até o pó do crematório. Aí, sensacional. Como seria bom que todo jogo tivesse aquele público do derby, né? Aí o ouvinte falou 15 mil. Olha, o Guarani vem fazendo um bom campeonato. Convide aí o bugrino aí que você conhece. Faça uma convocação você aí no seu bairro. Dá para colocar 15 mil sim, público do derby em todos os jogos em casa daqui para frente. Se fizer um esforcinho e se você não quiser pagar um valor assim e você acha que talvez não cabe no seu bolso, você pode fazer a adesão lá do novo sócio campeão. Até todo mundo estava preocupado que ia dar problema, não sei o que e tal. Nada, absolutamente nada. Demorou um pouquinho mais para entrar no estádio, mas quando a bola rolou, todos estavam acomodados dentro do Brinco de Ouro. Então faça adesão. A adesão mais barata lá custa R$20. Então faça adesão e compareça ao estádio Brinco de Ouro. Boa noite, o colombiano contratado pela Ponte tem 4 gols em 40 jogos. Faltam 13 rodadas. Se manter a média, fará 1 gol. Abraços, Gustavo. Tá pessimista aí, né? O Gustavo, com relação ao jogador contratado aí pela Ponte Preta. O último jogo do Guarani é fora contra o Atlético Goianiense, no ABC. No Brinco, diz aqui o Dedé. Já fiz essa correção, né? Portanto, jogo contra o Atlético. O jogo contra o ABC é o último em casa, tá? E aí contra o Atlético lá em Goiânia, a última apresentação do Bugre. Batista, eu não consigo achar um lugar para comprar um rádio bom aqui em Campinas. Eduardo Moraes, Padre Anchieta. Puxa vida, tá tão difícil assim, é? Não consegue achar um lugar. Vai lá no Wagner Ferreira, ele arruma um rádio para você. Eletrolar. Fazer uma propaganda de graça aqui pro Wagner Ferreira. Qual é o endereço, hein? Sabe aí, o Gabriel? Álvares Machado 272. Rua Álvares Machado 272. Chama Eletrolar. É a loja do presidente aí da SEC, o Wagner Ferreira. Se ele não tiver lá, eu acho que ele tem. Mas se ele não tiver, ele vai dar um jeito de arrumar para você, tá bom, Eduardo? Você não ficará sem o rádio não, tá? Vai lá que o Wagner Ferreira vai resolver aí o seu problema. Batista, se é para o Guarani se defender, porque ele não se defende com jogadores de marcação. O Guarani recua o time e as substituições é um ataque, aliás, um atacante por outro, que vai jogar na defesa. Qual o nome do ouvinte? Paulo do Parque Industrial. E aí, CH, o ouvinte está dizendo que se é para defender, então coloca jogador de defesa. Aí coloca jogador para recompor, e aí, CH? Depende da circunstância do jogo, né? Cada jogo apresenta uma dificuldade, uma história. Isso não é uma receita pronta que você transporta de um jogo para outro. Então, cada situação ela é diferente da outra. Cada partida é uma situação diferente. Às vezes ele coloca jogadores mais de marcação, às vezes ele troca, tentando ficar com a bola, que é a melhor maneira de se defender. A melhor maneira de se defender é ficando com a bola, não deixando essa frase. Isso é um maior equívoco, na minha opinião, né? Nós aprendemos a sofrer, vamos dar a bola para o adversário. Que conversa é essa?
Você tem que trabalhar para ficar com a bola. Essa é a melhor maneira que você tem de se defender. Mas de qualquer maneira, transportando para o Guarani aí, isso não tem uma receita pronta. E tem um outro detalhe. Eu falei no meu comentário anterior, o Guarani não tem no seu elenco jogadores do mesmo nível no banco de reservas. Tem alguns, 2, 3, 4 talvez, assim com bastante boa vontade. Não tem 12. Então, os problemas da partida, os problemas físicos, os problemas de cartão, os problemas, enfim, inúmeros, às vezes você precisa... Eu não estou defendendo o Humberto não, tá? Não estou defendendo. Eu também faria algumas coisas diferentes na partida de ontem. Só que ontem o time estava morto de cansado. Definitivamente. Sentiu a partida, o cansaço, a viagem. Agora, se voltar a acontecer no segundo tempo do jogo contra o Tombense, aí a conversa, a análise é outra. Então, como diria o profeta, que nesse momento está no cume da serra, no pico da Serra do Japi, é melhor aguardar, Batista. Boa noite, Batista. Gostaria da opinião dos comentaristas se, com o aumento das substituições durante a partida, a intensidade do jogo aumentou. E se isso está sendo bom ou ruim para o futebol. Pois vejo que caras técnicos como o Regis estão perdendo espaço. Rodrigo Rico, ele é bugrino da pele até o osso. E aí, CH, qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu sou defensor até de um aumento maior de número de substituições. Como é, por exemplo, no basquete, como é no voleibol, como é no futsal. Eu acho que oxigena o jogo, você trabalha mais a parte tática, a parte técnica também. O grande barato da situação é que você aumenta a dificuldade do jogo, porque você coloca jogadores fisicamente mais inteiros e a partida exige muito, né? Hoje se joga no mínimo 100 minutos, perto de 100 minutos por jogo, não é fácil. E com a intensidade que o futebol é praticado, há necessidade de trocar as peças. Eu, por exemplo, sou a favor. E olha, falei aqui do Wagner Ferreira, que ele tem o rádio lá. Se você quiser, pode ligar, ouvinte. 3231 3299. 3231 3299. Ou WhatsApp 99760 7103. 99760 7103. Wagner Ferreira estava ouvindo lá, mandou uma mensagem, pediu o telefone, ele já passou. 99760 7103. Fale com o Wagner Ferreira. E agora na lata. Responde na lata. Os comentaristas respondem na lata. Atenção, primeira questão para você responder aqui na lata em CH. Seleção brasileira inicia caminhada à Copa do Mundo nesta sexta-feira contra a Bolívia, no Mangueirão, em Belém. O que você espera do Diniz no comando da amarelinha? No começo que ele vença as partidas. Eu não espero muita coisa diferente, não. Depende de uma série de fatores. Ele teve alguns jogadores que ele não vai poder contar. Eu espero primeiro que ele vença o jogo. O desempenho eu acho que é uma coisa que deve ser exigida um pouco mais à frente, Batista. E você, Tigrão? Batista, para mim, resumo em 2 palavras a minha expectativa com relação ao tampão, por enquanto, Fernando Diniz dirigindo a seleção brasileira, já iniciando a trajetória rumo à Copa do Mundo, a próxima Copa, nas eliminatórias em Belém contra a Bolívia. Eu sigo com você, Tigrão. Uma incógnita. Nas últimas semanas, Coritiba acertou a contratação de 3 jogadores com passagens no futebol europeu. Samaris, Slimani e já eles disputaram Copa do Mundo. José Rodrigues, ex-Real Madrid. Com esses reforços, você acredita que o Coxa consiga escapar do rebaixamento, Tigrão? Não, Batista, não acredito, não.
não dá tempo, pode acontecer um milagre, mas eu acho que, infelizmente, para a torcida do Coxa, o Coritiba será um dos grandes no ano que vem, mas na Série B. E você, CH? Não escapa. Sem Neymar e Rodrigo Vinícius Júnior, é o único brasileiro indicado ao prêmio da Bola de Ouro. Para você, o atacante do Real Madrid ficaria em qual posição em CH? Lembrando que o prêmio considera o futebol apresentado na temporada passada. Olha, pode chegar entre os três, mas eu acredito que nem entre os três o Vini Júnior, infelizmente, vai entrar, Batista. E você, Tigrão? Na lata, eu acho que o Vinícius Júnior deverá ocupar aí nesse ranking do Bola de Ouro a terceira posição. Fica em terceiro lugar, Batista. Valeu, muito obrigado aos comentaristas. Não há tempo para mais nada. Na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Ótimo feriado para todos vocês. Tchau. Agora,